Temos a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do verso 23. João, capítulo 1, a partir do verso 23, nos ensina assim a palavra do Senhor. Disse Jesus: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. E perguntaram-lhe e disseram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alpaca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim veio um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Até aí. Te glorificamos, Senhor, bendizemos pela presença do Senhor Jesus aqui conosco, pelas maravilhas, pelas libertações, pelas operações que o Senhor já tem feito nesta noite. E pedimos que o Senhor nos dê ainda mais do teu poder, da tua graça, da tua bênção nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Ele pode se assentar. A palavra do Senhor nos fala a respeito de João Batista e nos mostra ele anunciando a vida do Senhor Jesus. Ele sai ao deserto e as multidões, diz a palavra de Deus, foram ter com ele no deserto. E a pregação de João era: endireitai as vossas veredas, endireitai o vosso caminho. E ele anunciava para Israel que Jesus, o Messias, o Cristo, o Messias, era vindo. E que as pessoas precisavam de endireitar a sua vida, o seu caminho, para o encontro com o Messias. E toda a história de Israel, todos os profetas na antiguidade, eles apontavam para a vinda desse Messias. E Jesus nasceu. Israel, na sua maior parte, não conheceu o Messias. Eles não sabiam que aquele menino que nasceu, que hoje nós conhecemos a história dele, que ele foi colocado numa manjedoura, ali numa estrebaria, eles não sabiam que o Messias havia nascido. E João, então, ele se levanta e ele começa a levar esta mensagem: endireitai os vossos caminhos, endireitai as vossas vidas, porque o Messias é vindo. Interessante que João fala de uma coisa. João diz assim: na verdade, ele já está no meio de vós. A mensagem de João era essa. Ele estava dizendo: Jesus vai nascer, o Messias vai nascer.
Jesus é o nome próprio dele. Ele estava anunciando o Messias. Mas ele estava lhe dando uma palavra, dizendo: ele já está no meio de nós. E a palavra do Senhor nos diz que ele informa que Jesus estava no meio. Ele diz assim: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. João está dizendo: ele é antes de mim. João era um pouquinho mais velho que Jesus. O fato interessante aqui é que muitas vezes, quando nós pensamos em João Batista, nós pensamos num velho, um homem de idade anunciando a vida do Senhor Jesus. Mas eram dois homens, ele e o homem Jesus, homens de 30 e poucos anos de idade. Nessa ocasião que Jesus não tinha, Jesus era de quase 30 anos de idade. E João, ele tinha aproximadamente a mesma idade do Senhor Jesus. Porque Maria, quando foi visitar Isabel, Isabel estava grávida. Então eles tinham aproximadamente a mesma idade. E João estava ali falando de uma coisa. Ele está dizendo: mas ele, João nasceu primeiro do que ele, pouco antes, mas nasceu primeiro. Mas disse: mas ele é antes de mim. Ele é antes de mim. Porque João estava anunciando o Messias. Ele estava anunciando aquele que a palavra de Deus falava dele como Deus Criador, como o Alfa e o Ômega, como aquele que não tem princípio e não tem fim. Então ele estava dizendo: ele é antes de mim. Por quê? Porque ele estava anunciando o Messias, que era um Deus eterno. Deus eterno. Até hoje, muitas vezes, quando nós pensamos em Jesus, com toda a influência religiosa que nós trazemos em nós pensamos em alguém que teve um princípio, em alguém que foi colocado numa manjedoura. Mas a palavra de Deus, quando nos fala de Jesus, ela fala de um Deus eterno, que criou todas as coisas. Ele estava com Deus, ele era Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós. Era isso que João estava anunciando. João está falando: olha, ele é antes de mim. E João nos dá um testemunho dizendo: e eu o não conhecia, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso eu vim batizando com água, e eu não conhecia. E depois ele afirma: eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aqui tem um outro aspecto interessante, porque João conhecia Jesus. Porque Jesus era parente dele. A mãe de Jesus era prima da mãe de João. Mas o que João e Isabel sabia perfeitamente quem era o Messias. Os pais deles sabiam que Jesus era o Messias. E aqui João está falando de uma coisa que se chama salvação e que muita gente ainda não sabe. Salvação não é a experiência que o meu pai teve com Deus. Salvação não é a experiência que a minha mãe teve com Deus. Mas salvação para mim é eu conhecer Jesus. Salvação é experiência pessoal com Deus. E João disse: Deus falou comigo. O Messias não é aquele que mamãe vai falar com você. O Messias não é aquele que papai vai falar com você. Mas o Messias, ele é aquele que Deus vai revelar a você quem ele é. Você vai ter uma experiência, eu vou te mostrar. E João está dizendo aqui: eu não conhecia. Ele conhecia o homem Jesus, mas ele está falando aqui de um conhecimento do Salvador, do conhecimento do Messias. Ele disse: eu não sou digno
de desatar as correias de suas sandálias, de sua alparca. Eu não sou digno de desatar. Então ele conheceu não um menino que talvez tenha brincado com ele. Ele conheceu não um carpinteiro, mas ele estava falando aqui, eu conheci porque Deus me mostrou. O Espírito desceu sobre ele. João ouviu um testemunho a respeito de Jesus. Esse é o meu filho amado em quem me comprado. Então João agora diz, ele é esse que está aí no meio de vós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a mensagem de João. João, perguntarei, quem você é? Eu sou a voz que clama no deserto. Você é o Messias? Você é um profeta? Não. Eu sou aquele que Isaías falou dele. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim para anunciar que o Messias é chegado. E João, ele morre muito novo como o Senhor Jesus. Porque Herodes mandou que ele fosse degolado no cárcere. E ele morre durante o ministério terreno do Senhor Jesus. Ele veio com essa missão. Ele veio para anunciar o Messias. E ele morre antes de Jesus. Mas ele teve uma experiência gloriosa e maravilhosa com Deus. E a palavra que ele disse foi uma palavra profunda, maravilhosa. Eu vim para anunciar. E nós estamos aqui hoje com o mesmo propósito. Quem sou eu? O que nós estamos fazendo aqui? Nós não somos nada. Nós não temos nada. Você é um profeta? Não. Você é um Messias? Não. Mas há uma voz clamando. Essa voz é uma voz profética. Ele está dizendo, olha, Isaías falou. O que importa não sou eu não sou nada. O homem, João Batista, o homem, ele vai passar. Mas o Messias, ele está no meio de vós. E essa é a palavra do Senhor aqui para nós hoje. Temos muito a dizer. Jesus estava ali no meio daquela multidão. E diz a palavra de Deus, ele veio para os que eram os seus, e os seus não o receberam. Não o conheceram. Conheceram o homem. O homem Jesus estava ali. E todos conheceram, as multidões puderam ver o homem Jesus. Mas nem todos puderam conhecer como João Batista conheceu. E diz a palavra de Deus que conheceram a Jesus. Jesus é conhecido daqueles a quem o Pai quer revelar. O Pai revelou o Messias a João. E João estava dizendo, ele está no meio de vós. E a multidão não o conhecia. João estava dizendo, eu também não conhecia. Ele conhecia o homem, como as multidões conheceram o homem. Mas ele conheceu porque o Pai revelou a ele o Messias. E ele estava anunciando o Messias para que as pessoas pudessem conhecer o Messias, não por suas palavras, mas pudessem ter uma experiência que pudessem levá-los a ir muito além de conhecer o homem, Jesus, mas de conhecerem aquele a quem foi dado todo o poder do céu e na terra, de conhecerem aquele que transforma os corações, de conhecerem não um pregador, Jesus, não um homem de palavras belas, mas conhecer aquele que transformava as vidas, transformava as mentes, aquele que libertava. Eu vim, disse Jesus, para que tenhais vida e vida em abundância. Muitos conheceram o homem Jesus, mas não conheceram o Filho de Deus. Quem é ele? João disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para isso. E como disse João, nós estamos dizendo as mesmas palavras. Ele não está longe de nós.
Ele está aqui, no meio de nós. A mensagem de João, ela se cumpre hoje aqui. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Isso é maravilhoso. Nós sabemos que Ele está aqui conosco. 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aí, eu estarei aí. E nós viemos aqui hoje. Estamos ouvindo falar um pouco da história de Jesus, da história de João. Podemos sair daqui conhecendo alguma coisa da história, ou até dizendo: eu já conhecia essa história. Mas nós podemos sair daqui hoje dizendo: Ele levou o meu fardo, Ele libertou a minha vida, Ele tirou o meu pecado, Ele transformou a minha vida, Deus falou comigo, Deus me mostrou quem Ele era. Eu entendi que Ele era muito mais do que aquilo que eu sabia, do que aquilo que eu conhecia. Mas Ele tira o pecado do mundo, Ele liberta as vidas, Ele dá paz ao coração. Ele revela ao homem o grande amor de Deus pelo homem, revelado nele mesmo, em Cristo Jesus. Ele está no meio de vós. Você pode senti-lo nesta noite. Já sentiu a presença dele aqui? Já ouviu a voz dele? Já recebeu a libertação que só Ele pode dar? Endireitai as vossas veredas. Jesus não é simplesmente para nós uma bela história. Jesus não está para nós naquilo que a nossa razão pode alcançar, naquilo que a nossa mente pode entender. Mas Jesus trouxe para nós o conhecimento do amor de Deus. Amor que vai muito além da razão. Amor que a Bíblia diz que excede muito o nosso entendimento. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus quer revelar para aqueles que se humilham, para aqueles que se fazem pequenos. O homem, diz a Bíblia, o homem nada sabe, o homem nada entende na sua razão. Alguém podia olhar para ele e ver um homem, alguém podia olhar para ele e ver um carpinteiro, alguém podia desprezá-lo, alguém podia gostar da sua história, alguém podia se agradar das suas palavras, suas belas palavras. Mas muitos olharam para ele e foram transformados por ele. Muitos conheceram o amor de Deus através dele. Não é a razão, mas é a revelação. É o poder de Deus. É Deus falando. É algo que vai muito além daquilo que a razão pode alcançar. E João estava olhando e dizendo ali naquela hora, na verdade ele estava dizendo: eu o conheço desde que ele nasceu. Eu brinquei com ele. Eu conheci o homem, mas Deus me revelou o Salvador. Deus me revelou o Messias. Deus me revelou o Filho de Deus. Deus me revelou aquilo que a minha mente, a minha razão não pode alcançar. Mas Deus falou comigo. E Ele tira o pecado do mundo, porque Ele tira o meu pecado. Só Ele pode dar a paz que ninguém pode dar, que o mundo não pode dar, mas que Ele tem oferecido hoje a todo aquele que nele crê. E nós convidamos a todos: curve a sua cabeça, ore a Deus e diga a Deus, se você o conhece, glorifique ao Senhor, porque Deus te permitiu conhecer Jesus. Se você não conhece, conhece a história, mas se Ele ainda não libertou a sua vida dos seus pecados, se Ele não transformou a sua vida, diga a Deus: Senhor, eu quero conhecer muito além da história, eu quero conhecer o Salvador, quero ser transformado por Ele, eu quero conhecer o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos curvar as nossas frontes, vamos estar orando ao Senhor.